25 de julho, Dia Nacional do Escritor. Você quer falar um pouquinho aí, dar as homenagens, os parabéns a essas criaturas fantásticas que inventam mundos fantásticos, criam personagens incríveis e tornam a vida mais deliciosa, mais agradável através da leitura, dos livros, da escrita. Parabéns, Deus abençoe, escritores, Deus abençoe. Vamos falar um pouquinho então, falar até algumas frases aqui. Começa com uma frase minha. Uma frase minha então. Inspiro, leio, expiro, escrevo. Entre um e outro, amo. Parabéns, parabéns, escritores do meu Brasil. Dia nacional. Então é escritor brasileiro, escritor brasileiro. Vamos valorizar aí nossos artistas queridos verde e amarelos que, né, que escrevem livros, que distribuem livros, que trabalham em livrarias, que comercializam. Bom, é o dia do escritor, né? E a gente também parabeniza toda a cadeia que promove esse encontro aí do escritor com o leitor, que é o encontro mágico, né? Então fala um pouquinho de escrita, então. Por que a escrita é tão importante? Afinal de contas, o que seria escrita, né? O que é escrita? Vamos falar então, olha só, um microconto de um escritor super importante, Ernest Hemingway. Começa então com um norte-americano que escreveu O Velho Mar. Um continho pequenininho dele, diz a lenda, reza a lenda que foi ele que escreveu. Não se sabe exatamente, mas enfim. Desafiaram ele a escrever a menor história do mundo e ele escreveu assim, com 6 palavras ele contou a menor história do mundo. Em inglês é For Sale, Baby Shoes Never Worn. À venda, sapatos de neném nunca usados. Interessante, né? Uma história com início, meio, fim, clímax, reviravolta, arco da personagem, tem a personagem, tem todos os elementos, tempo, espaço de uma história. Todos os elementos estão ali. O que aconteceu com o neném? Por que os sapatinhos estão à venda? Por que nunca foram usados? Quem são as personagens em volta dessa história? Quem é o pai, quem é a mãe, quem é o neném, quem é o irmão, quem é o tio? Onde ele está, onde ele vive? Essas outras histórias que circundam a história contada, trata-se do elemento principal da literatura, que são as entrelinhas e as referências intertextuais. O leitor entende ali o universo que está dentro dele e ele busca ali as referências que tem dentro dele. Por isso que a literatura é tão maravilhosa, tão plurissignificativa, cheia de significados. Cada um vai entender ali uma história diferente. Então essas entrelinhas, tudo que tem em volta dessa história, constrói a literatura. A literatura, então, é isso. É esse lugar mágico onde nós encontramos a nós mesmos. O ser humano se encontra, suas emoções, sua forma de ver o mundo, de entender o mundo, através de histórias, através de castelos, de príncipes, viagens interplanetárias, ficção científica, terror, romance, aventura. Tudo isso compõe a grande aventura do ser humano, porque afinal de contas, nós somos histórias. Nós somos histórias. Além de átomos, além de sermos compostos de átomos, nossa constituição básica é histórias. E são os escritores, esses seres, que continuam nos contando, né? Continuam contando as histórias que nos formam. Olha a importância do escritor. Continua dando existência a nós mesmos. Mas voltando aí ao Hemingway, então, ele diz então sobre a escrita. Não há nada na escrita. Tudo que você precisa fazer é sentar-se diante da máquina de escrever e sangrar. E sangrar. Não há nada na escrita. É sentar e sangrar. E perguntado uma vez também alguma dica para escritores, mesmo Hemingway disse assim, ó, enforque-se, enforque-se. Você vai descobrir que escrever bem é bem difícil, a ponto de ser impossível. Então, a ponto que você estiver na forca para ser enforcado, retire o escritor impiedosamente e force-o a escrever o melhor que possa o resto da vida. Pelo menos será como ponto de partida a história do enforcamento. Essa brincadeira que o Hemingway fez, né?
É, os livros, então, escritos, né, contam viagens, contam transformações, contam ideias, metáforas, mensagens, tá tudo ali em forma escrita, né? E as histórias são interessantes, que algumas histórias são até melhores do que se tivesse acontecido. Isso é bem interessante, né? E tudo que tem nela, bom, mal, êxtase, remorso, angústia, tristeza, alegria, euforia, as emoções todas, as trocas entre as personagens, como o tempo estava, como o personagem era, tudo isso, toda essa magia é o que faz a jornada literária do leitor, o encontro dele com o escritor por meio do livro, né? Bom, falando um pouquinho então, basicamente da escrita, que somos histórias do escritor é quem nos escreve. Vamos pensar sobre as funções aí da escrita na voz de escritores. Escritores. O Hemingway a gente já falou dele, né? Um Miguel de Cervantes que escreveu Don Quixote. Frases curtas e rápidas. A pena é a língua da alma. Olha que bonito, né? Mário Quintana, nosso aí, ó, verde e amarelo, nosso Mário Quintana. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Oh, Mário Quintana, que maravilha, né? Pablo Neruda, é um latino-americano, Pablo Neruda. Escrever é muito fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca ideias. Adoro essa frase do Pablo Neruda, grande poeta nosso latino-americano. Benjamin Franklin, outro norte-americano. Escreva algo que vale a pena ler ou faça alguma coisa sobre algo que vale a pena escrever. Profunda, profunda e enigmática e linda essa frase do Franklin, né? Eu associo muito aí essa frase do Franklin com Jesus Cristo, que é o meu grande mestre, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Jesus não escreveu uma só palavra, não escreveu nada, mas a vida dele foi algo sobre o que vale a pena escrever, pensar, estudar, amar. A vida de Jesus é fantástica, encaixa bem nessa frase do Benjamin Franklin. Essa aqui eu amo também, que é do José Saramago. Português, da língua portuguesa, hein? Escritor da língua portuguesa. Importante que a gente traz aqui uma variedade aí de escritores do mundo, né? Somos todos escritores. Vou repetir, somos todos escritores, só que alguns escrevem, outros não. Profunda também, hein? Somos todos escritores, só que alguns escrevem, outros não. Para fechar as frases, então, do mesmo José Saramago, e aí eu trago uma outra brasileira aqui, uma brasileira, Cora Coralina, sobre a essência do ser humano, né? Da sabedoria do ser humano, de onde vem, né? O José Saramago. O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. José Saramago. Agora a nossa poetisa maravilhosa aqui, Cora Coralina. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes. Olha a Cora Coralina sempre fantástica, né? Para terminar então essa nossa conversa aqui, essa nossa homenagem aos escritores nacionais, para terminar então, termino então com o poder da escrita e da imaginação um dos maiores escritores do mundo, se não, quiçá o maior, Fernando Pessoa, e a nossa honra de ser também da língua portuguesa, meus queridos. Fernandíssimo Pessoíssima, então, que nos deu poesias maravilhosas aí, né? Navegar é preciso, né, Fernando Pessoa? Diria também, junto com você, que escrever é preciso. Escrever é preciso. O Fernando Pessoa ele diz então que a mentira, mentir, que é a base da ficção, mas é uma mentira, mentira não, é uma mentira ficção. Essa mentira ficcional é a linguagem da alma humana. É o que Fernando Pessoa dizia, né? A mentira é a linguagem da alma humana, muito bonito, né? Relacionada com a escrita. E aí o Fernando Pessoa, toda a escrita do Pessoa, ela brinca ali entre o pensamento, o pensar, a dor de pensar que o Fernando Pessoa tinha, o pensar, ficção, e o sentimento, que é a verdade. Misturando aí a realidade com a mentira, né, de alguma forma, e o sentimento, o sentir do ser humano, as emoções, a alma humana, né, que para ele era fundamental, o sentimento, né, que está na base do mundo
Se a gente pensar em Platão também, na divisão de Platão do mundo sensível com o mundo metafísico, né? O mundo das ideias, é o mundo das sensações, do sentimento, é o que o Fernando Pessoa dizia, o mundo do sentimento, que é o mundo da verdade. Ali é a realidade ocorrendo, o sentimento. Então, Fernando Pessoa transitava entre o sentimento e a ficção, que aí já é o pensamento, já é a mentira, é a ficção, essas são as ideias. Então, Fernando Pessoa transitava nisso, tem uma poesia linda dele, que Tenho Tanto Sentimento, mas é, talvez eu leia aqui pra gente fechar então com o Fernando Pessoa, Tenho Tanto Sentimento e Autopsicografia, né? Então, para ele, a mentira é a linguagem da alma e criar é fingir o tempo todo o que o poeta sentiu. E aí, daí que vem a poesia que eu vou recitar agora, que é a autopsicografia, a gente fecha o vídeo, né? E lembrando que ele criou aí 83 heterônimos, que são pessoas dentro dele, escritores dentro dele, cada um com uma linha, um caminho a trilhar, né? Então vamos lá, fechando com o Fernando Pessoa, essa homenagem aos escritores nacionais brasileiros. Parabéns, parabéns, Deus abençoe. Tenho tanto sentimento. Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental. Mas reconheço, ao medir-me, que tudo isso é pensamento, que não senti afinal. Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual errada, ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Fernando Pessoa em Cancioneiro, lindíssimo. Ó, e aí ela conversa aqui com a autopsicografia, que para mim é um dos textos mais lindos já escritos no mundo, né? Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que finge ser dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as a que ele não tem. A que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de cordas que se chama coração. Olha aí então, Fernando Pessoa brincando entre o sentimento, a verdade, a realidade e a ficção, a mentira da linguagem da alma. Tá tudo aqui, ó. O conflito entre literatura, a realidade e o mundo real e o mundo ficcional. Tá tudo aqui, ó. Na ficção do poeta, na autopsicografia. É lindo, é lindo demais, né? Então, com essas duas poesias lindas do Fernando Pessoa, encerro aqui minha homenagem, meus parabéns, queridos parabéns a todos os meus amigos escritores, os leitores também, livreiros, editores, pessoas que constroem aí a literatura no país. Muito importante, né? É a literatura que nos salva, isso eu costumo falar, né? Que é a literatura que nos salva, que nos dá asas, que nos liberta a mente, que nos faz sonhar, criar, sermos criativos e construir um mundo melhor. Porque a ficção não é fantasia, não. A gente vai lá ao mundo ficcional e retorna à realidade para torná-la melhor, para nos tornarmos-nos melhores pessoas, melhores seres humanos e construirmos um mundo melhor. É disso que se trata a ficção, não é nada de mentira, mentira de mentira, né? É ficção. E parabéns a todos que fazem ficção, constroem mundos fantásticos, imaginários, constroem personagens e trazem um pouco da alma humana através da escrita. Meus colegas aí, escritores nacionais, tem vários aí em vários estados brasileiros. Não vou citar nomes aqui para não correr o risco de magoar alguém. Enfim, amo todos vocês. Amo a mim mesmo, amo a mim mesmo que sou escritor também. Amo todos os meus colegas, todos os escritores, todos fantásticos. Todos esses que eu citei, fico aí como homenagem ao escritor aí que está assistindo, eventualmente está assistindo esse vídeo, vou colocar aqui no YouTube, esse vai para o YouTube. Alguns eu coloco no Instagram, Face, esse vai ser vídeo para o YouTube. Então, se você está assistindo esse vídeo e é escritor ou não, que não importa se é ou não, parabéns para você também. Porque Saramago já disse, somos todos escritores, só que uns escrevem, outros não. Então, Deus abençoe a literatura nacional, o Brasil, fortaleça as letras e continue inspirando, Deus continue inspirando os escritores a nos trazer mundos, pessoas fantásticas, universos, criar
criação de universos que nos permitam fantasiar e nos tornarmos um ser humano melhor. Que literatura se trata disso. É sempre alguma pessoa dentro de alguma história numa jornada para se transformar. Transformar para quê? Transformar para pior? Não, né? Transformar para melhor. Então, literatura é sempre nós mesmos, ser humano, se transformando para melhor. Como os contos de fadas fazem isso belíssimamente, né? Mas não é hora de a gente falar de contos de fadas. Meus amados escritores, quer dizer, sempre é a hora, mas agora não vou falar. Meus amados escritores, Deus abençoe. Somos histórias. Continuemos escritores a nos escrever, a escrever ao outro, ao próximo como a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, como Jesus nos ensinou, né? Então continuemos escrevendo nossas histórias e Deus abençoe.